Exportações militares dos Estados Unidos disparam enquanto Washington continua a alimentar conflitos globais. As exportações de armas dos Estados Unidos ultrapassaram drasticamente desde 2022 e podem ultrapassar 100 bilhões até o final do ano, de acordo com o Pentágono. No ano fiscal de 2022, as vendas de armas feitas por meio do Sistema de Vendas Militares Estrangeiras do governo saltaram para 49,7 bilhões, de 34,8 bilhões em 2021. Já no ano fiscal de 2023, esse número aumentou novamente para 66,2 bilhões. Até agora, no ano fiscal de 2024, as vendas já estão acima dos 80 bilhões, de acordo com a Agência de Cooperação e Segurança e Defesa. Esses termos de valor total, em termos de valor total, que somam não só armas transferidas, mas também serviços e atividades de cooperação de segurança conduzidos sob o Sistema de Vendas Militares Estrangeiras, o valor no ano fiscal de 2023 foi de 80,9 bilhões, representando um aumento de 55,9%, de um total de 51,9 bilhões em 2022. Em 2024, sob pressão do Congresso, o Departamento de Estado dos Estados Unidos revelou detalhes das vendas. Confira os principais destinos: Polônia, helicópteros Apache AH-64E, 12 bilhões, sistema de foguetes de artilharia de automobilidade HIMARS, 10 bilhões, sistema de comando de batalha de defesa aérea de mísseis integrados, 4 bilhões, tanques de batalha principais, M1A1 Abrams, 3,75 bilhões. Alemanha, helicóptero CH-47F Chinook, 8,5 bilhões. Mísseis avançados de médio alcance, AMRAAM, 2,9 bilhões. Noruega, artigos e serviços de defesa relacionados aos helicópteros multimissão MH-60R, 1 bilhão. República Tcheca, aeronaves e munições F-35, 5,62 bilhões. Bulgária, veículos Striker, 1,5 bilhão. Austrália, aeronaves C-130 e J-30, 6,35 bilhões. Canadá, aeronaves P-8A, 5,9 bilhões. Coreia do Sul, aeronaves S-35, 5,06 bilhões. Helicópteros CH-47F Chinook, 1,5 bilhão. Japão, aeronaves de alerta e controle aéreo antecipado, a EWC E2D Advanced Hurricane, 1,381 bilhão. Kuwait, Sistema Nacional Avançado de Mísseis Superfície A, NASAMS, e Sistema de Defesa Aérea de Médio Alcance, MHADS, 3 bilhões. Suporte técnico de acompanhamento, 1,8 bilhão. Catar, Sistema Integrado de Derrota de Aeronaves não tripuladas pequenas, lentas e de baixa altitude, 1 bilhão. Vendas comerciais diretas. Além disso, as vendas comerciais diretas entre nações estrangeiras e contratantes de defesa dos Estados Unidos saltaram 153,6 bilhões no ano fiscal de 2022 para 157,5 bilhão no ano fiscal de 2023. Essas vendas incluíram hardware militar não especificado, serviços e dados técnicos. O Departamento de Estado dos Estados Unidos forneceu um vislumbre do que as principais notificações do Congresso incluíram no ano fiscal de 2023. Itália, para a fabricação de conjunto de asas e subconjuntos do F-35, 2,8 bilhões. Índia, para a fabricação de hardware do motor F414 INS-6, 1,8 bilhão. Singapura, sistema de propulsão e peças de reposição do F-100, 1,2 bilhão. Coreia do Sul, sistema de propulsão F-100 e peças de reposição, 1,2 bilhão. Noruega e Ucrânia, sistemas avançados nacionais de superfície de mísseis superfície A, NASAMS, 1,2 bilhão. Arábia Saudita, míssil guiado Patriot, 1 bilhão. As vendas de armas dos Estados Unidos. O Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo destaca que as exportações de armas pelos Estados Unidos aumentaram 17% entre 2014, 2018 e 2019, 2023. A participação dos Estados Unidos no total das exportações globais de armas aumentou de 34% para 42%. Entre 2019 e 2023, os Estados Unidos entregaram grandes armas a 107 estados, o que foi mais do que os outros dois maiores exportadores juntos. A maior parte das armas dos Estados Unidos foi para o Oriente Médio, 38%, principalmente para a Arábia Saudita, Kuwait, Catar e Israel. As exportações de armas dos Estados Unidos para os estados da Ásia e Oceania aumentaram 14% entre 2014 e 2018 e 2019 e 2023, 31% de todas as exportações de armas dos Estados Unidos em 2019 e 2023 foram para a região, como o Japão, Coreia do Sul e Austrália, sendo os maiores compradores. A Europa comprou um total de 28% de exportações de armas dos Estados Unidos em 2019 e 2023. As exportações de armas dos Estados Unidos para a região aumentaram mais de 200%. Entre os períodos de 2014, 2018, 2019 e 2023, a Ucrânia foi responsável por 4,7% de todas as exportações de armas dos Estados Unidos e
por 17% está destinados à Europa. O Instituto projeta que os Estados Unidos continuarão a aumentar as vendas militares em 2024 e nos anos seguintes, com foco em aeronaves de combate, tanques e outros veículos blindados, artilharia, sistemas SAM e navios de guerra. A AUKUS renovada a militarização completa da Austrália. Há muito que detestar sobre o acordo de segurança AUKUS entre Canberra, Washington e Londres, dos três conspiradores contra a estabilidade do Indo e Ásia-Pacífico. Um se destaca: uma plataforma de apoio à força sustentadora, o recheio político e militar. Mas os propagandistas e proselitistas australianos do credo de poder dos Estados Unidos preferem ver isso de forma diferente, dizendo repetidamente aos bons cidadãos lá embaixo que eles estão em algo realmente especial ao ser uma extensão militar, um anexo gigantesco dos interesses de outro. De aí, eles submarinos movidos à energia nuclear deixam-os se sentirem especiais, uma falsa sensação de segurança e seguirá. As negociações da AUSMIN, em agosto de 2014, em Annapolis, Maryland, realizadas sob o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Austin, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e seus colegas australianos, Richard Marles, ministro da Defesa, e Penny Wong, ministro das Relações Exteriores, forneceram mais uma ocasião para essa pantomima sombria. Ninguém poderia ter dúvidas sobre quem eram os servos. O folheto informativo do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre a reunião vale a pena ser notado pela captura militar de Washington. Nenhuma outra palavra descreve isso. E pela acomodação bajuladora da Austrália. Como parte da força, os Estados Unidos e a Austrália devem avançar. Prioridade-chave de uma gama ambiciosa de esforços de cooperação e postura de força. Esta é apenas uma maneira desajeitada de descrever a incorporação mais profunda dos próprios requisitos militares da Austrália no complexo militar dos Estados Unidos em domínios terrestres, marítimos, aéreos e espaciais, bem como na logística. As forças militares dos Estados Unidos, em suma, devem ocupar todos os domínios da defesa da Austrália. A gananciosa e rápida guarnição dos Estados Unidos na Austrália é evidente por meio de investimento de infraestrutura em bases australianas importantes no norte, incluindo as bases da Argentina, da Força Aérea Real Australiana, e pesquisa de local para possíveis atualizações das bases Curtin, Lermont e Scherger, da Força Real Aérea Australiana. As implantações rotativas de forças dos Estados Unidos na Austrália, incluindo rotações frequentes de bombardeiros, aeronaves de caça, aeronaves de patrulha e reconhecimento marítimo, deve aumentar em número. Como qualquer estudante das relações Estados Unidos e Austrália sabe, rotação é o termo hipócrita usado para mascarar a presença de uma força permanente estacionada, ocupação com outro nome. O escritório de relações públicas, obviamente, tem estado ocupado em espetar a linguagem com um senso de falsa igualdade. A finalização, por exemplo, até dezembro de 2024, de um memorando de entendimento sobre a montagem para sistemas de foguetes múltiplos guiados, uma coprodução, finalização até a mesma data de uma subprodução cooperativa, sustentação e desenvolvimento, de acompanhamento do míssil de ataque de precisão e institucionalização da cooperação dos Estados Unidos com a empresa de armas guiadas e artilharia explosiva da Austrália, para onde quer que olhemos, um senso de cooperação artificial sob a capa do domínio pesado de Washington, sejam atividades corporativas para defesa aérea de mísseis integrados ou programa de armas hipersônicas pode ser encontrado. Nesta rendição, ainda mais espetacular de soberania e submissão do que empreendimentos anteriores, Canberra recebe a promessa de brinquedos movidos à energia nuclear de segunda mão na forma de submarinos da classe Virginia. Algo sempre dependente dos desejos e caprichos do Congresso dos Estados Unidos, mas mesmo esse estado de coisas contingente é suficiente para a Austrália se enterrar mais profundamente no que foi anunciado como um acordo AUKUS revisado, mais precisamente constitui um retoque do acordo de 22 de novembro de 2021 entre as três potências sobre a troca de informações sobre a propulsão nuclear naval. O acordo de submarinos permite que as partes do AUKUS tenham meios para comunicar e trocar informações relevantes sobre propulsão nuclear naval, incluindo dados oficialmente restritos como parte do que é descrito como caminho ideal para a aquisição desnecessária de embarcações movidas à energia nuclear pela Austrália. Em sua carta ao presidente da Câmara dos Estados Unidos, o presidente do Senado, o presidente John Biden, explica a natureza da revisão. Menos complicado do que seu antecessor, os novos arranjos apresentam um acordo entre as três potências da cooperação relacionada à propulsão nuclear naval. Ao substituir o acordo, ele permitiria a comunicação e troca contínuas, incluindo também expandiria a cooperação entre os governos ao permitir a transferência de plantas de propulsão nuclear de submarinos convencionais armados e movidos à energia nuclear, incluindo componentes e peças de reposição e outros equipamentos relacionados. O acordo permite ainda a venda de material nuclear especial nas unidades de energia soldadas
e outros materiais relevantes, conforme necessário para tais plantas de propulsão naval. Equipamentos transferidos incluiriam aqueles necessários para pesquisa, desenvolvimento e projeto de plantas de propulsão nuclear. A logística da fabricação, desenvolvimento, projeto, fabricação, operação, manutenção, regulamentação e descarte das plantas também é coberta. Comentários simbólicos sobre a não proliferação são então feitos na Carta de Base das Potências, por exemplo, se compromete a estabelecer o mais alto padrão de não proliferação, enquanto protege informações classificadas e propriedade intelectual dos Estados Unidos. Esse padrão é, na verdade, lamentavelmente baixo. A Austrália se comprometeu com a proliferação não apenas buscando adquirir propulsão nuclear submarina, mas subsidiando a construção de tais submarinos em Estados Unidos, dos Estados Unidos e do Reino Unido. Marley, o porta-voz persistentemente confiável da capitulação total da Austrália, a máquina de guerra dos Estados Unidos, chama o documento de a base legal do nosso compromisso com nossas obrigações internacionais. Então é um passo muito significativo no caminho do AUKUS. Novamente, é outra demonstração do que estamos fazendo isso acontecer. Obrigações é a palavra-chave que dá que a Austrália está sobrecarregada por uma série de empreendimentos, seja como um ativo militar dos Estados Unidos, colocando em perigo, os tornando um depósito de armamentos radioativos para todas as frotas submarinas altas. Mas insiste que o único lixo nuclear que acabará em solo australiano será o gerado pela Austrália. Esse é o negócio que fechamos com a Inglaterra e os Estados Unidos em março do ano passado. Então, tudo o que isso está fazendo é fornecer suporte legal para isso. Dado que a Austrália não tem um local permanente independente para armazenar resíduos nucleares de alto nível, até mesmo esse empreendimento é espúrio. O entendimento também não impede a Austrália de aceitar os resíduos provenientes das frotas de todas as marinhas. Dada a servidão servil de Canberra e a admissão pelo governo australiano de que eles fizeram compromissos políticos não revelados, tal resultado não pode ser descartado. Sempre confiavelmente irritado, o ex-primeiro-ministro trabalhista australiano Paul Keating deu sua avaliação sobre as últimas revelações das negociações da AUKUS. Haverá uma postura de força americana agora na Austrália, envolvendo todos os domínios do governo albanês. Tinha caído no jantar do gramado da Casa Branca. Isso e muito mais. O chefe do exército britânico diz que a Inglaterra deve estar pronta para lutar uma grande guerra em 3 anos. O general Holly Walker diz que o Reino Unido enfrenta ameaças de um eixo de revolta. O chefe do exército britânico disse que a Inglaterra deve estar preparada para lutar uma grande guerra em 3 anos. Ele exagerou a ameaça de conflito global contra a Rússia, China, Irã e Coreia do Norte, informou o The Times na terceira. O general Holly Walker descreveu as 4 nações como um eixo da revolta e alertou que elas têm trabalhado mais juntas, o que é uma reação às sanções dos Estados Unidos e de outros países ocidentais. Walker disse que não importa como a guerra na Ucrânia termine, a Rússia ainda seria muito, muito perigosa e queria alguma forma de retribuição pelo Ocidente, a guerra por procuração. Quando você pensa que eles estão derrotados, eles da Rússia voltarão rugindo para se vingar, disse Walker. A reportagem do Time diz que Walker acredita que até 2027 ou 2028, para reforçar significativamente o poder de combate da Inglaterra, ele quer dobrar a capacidade militar britânica de lutar e matar em 3 anos e triplicá-la até o final da década. Temos tempo suficiente para preparar, agir e garantir o restabelecimento das forças terrestres confiáveis para apoiar uma estratégia de dissuasão, disse Walker. O exército inglês tem atualmente 72.500 soldados em suas fileiras, o que, de acordo com o Times, é o menor número desde a era napoleônica. A Inglaterra também esgotou significativamente seus estoques de armas ao armar a Ucrânia. No início desse ano, o general britânico reconheceu que a Inglaterra não duraria mais do que 2 meses em uma guerra direta com a Rússia. Outros oficiais britânicos minimizaram a superioridade militar da Rússia sobre o Reino Unido, dizendo que se houvesse uma guerra direta com a Rússia, a OTAN também estaria envolvida. Os comentários de Walker refletem uma visão crescente entre os líderes militares dos Estados-membros da OTAN de que uma guerra direta com a Rússia acontecerá no futuro, apesar dos riscos de escalada nuclear. Os oficiais militares dos Estados Unidos também têm se preparado abertamente para uma guerra com a China, outra potência com armas nucleares. Polônia assina acordo para a produção de 48 lançadores de mísseis antiaéreo Patriot. A Polônia assinou um acordo para produzir 48 lançadores de mísseis antiaéreo norte-americano Patriot. Disse o embaixador dos Estados Unidos em Varsóvia, Mark Brzezinski, durante a cerimônia de assinatura. Graças ao acordo assinado hoje, as empresas polonesas fornecerão 48 lançadores M903 que serão fabricados na Polônia, disse o embaixador. Em sua opinião, graças a essas armas, a Polônia vai ter a mais alta capacidade de defesa aérea.
No mês passado, os Estados Unidos aprovaram um empréstimo militar de 2 bilhões para a Polônia. O ministro da Defesa Nacional da Polônia, Władysław, que participou da cerimônia de assinatura, disse que o contrato vale 1,23 bilhão, acrescentando que outros contratos militares vão ser assinados em breve. Hoje estamos iniciando uma série de contratos que fortalecerão a segurança polonesa, disse. Hoje em dia, a Polônia é o maior canal de entrega de armas ocidentais para a Ucrânia. O próprio país também forneceu a Kiev uma grande parte de armamentos de seus estoques, como sistemas de artilharia autopropulsado, tanques e aviões de produção soviética. China tem capacidade de produção de navios de guerra 200 vezes maior do que os Estados Unidos, relata o jornal. A construção naval da Marinha dos Estados Unidos tem tido sua pior prestação em 25 anos, colocando os Estados Unidos atrás da China no que toca ao ritmo de produção, escreve Fox News. Não vejo uma maneira rápida e fácil de sair deste problema, levamos muito tempo para o entender, disse ao ABC News Eric Labs, analista naval de longa data, no escritório de orçamento do Congresso, acrescentando que a construção naval da Marinha estava agora em um estado terrível. Os comentários surgem quando alterações de última hora nos projetos, derrapagens de custos e uma incapacidade de recrutar e reter funcionários para construir navios têm retardado a produção ao mesmo que os Estados Unidos enfrentam ameaças globais do mar cada vez maiores. Em algum momento, entre 2015 e 2020, a China ultrapassou os Estados Unidos no número de navios de guerra em sua frota e a diferença entre as duas marinhas tem crescido rapidamente. O ABC News cita como exemplo o contrato com a empresa Marinette Marine Corporation como apenas um dos muitos exemplos das dificuldades da Marinha norte-americana em atender às exigências de produção. Segundo a notícia, a empresa tem contrato para construir 6 fragatas de mísseis guiados com a opção de construir mais 4. Mas com sua força de trabalho atual só pode produzir um navio por ano. O relatório do Congresso dos Estados Unidos sobre a modernização naval chinesa, publicado no final de janeiro deste ano, destaca a Marinha da China é a maior marinha do mundo, com a força de combate de mais de 370 embarcações, incluindo grandes navios de superfície, submarinos, navios anfíbios oceânicos, navios de guerra de minas, porta-aviões e navios auxiliares. O mesmo relatório aponta que a Marinha dos Estados Unidos possui, 29 de janeiro de 2024, 292 navios de guerra. Carteira de encomendas militares para exportação da Rússia, Rostec, ultrapassa 60 bilhões. A carteira de encomendas de exportação de produtos militares russos ultrapassou pela primeira vez 60 bilhões, disse Vladimir Artyakov, primeiro vice-diretor da Corporação Estatal Rostec, por ocasião da abertura em Kubinka do Fórum Técnico Militar Internacional Exército 2024. Desde o início da Operação Militar Especial, apesar das sanções, temos visto um aumento recorde de interesse por armas russas em todo o mundo. A carteira de encomendas de exportação ultrapassou 60 bilhões de dólares. Isso nunca aconteceu antes, disse Artyakov. Ele observou que certos modelos têm bastante demanda e essas encomendas serão entregues após a corporação satisfazer as necessidades do exército russo. Durante a entrevista, o vice-diretor da Rostec disse também que os britânicos retiraram rapidamente os tanques Challenge da Ucrânia ao ficarem desiludidos com a qualidade de seus veículos blindados após os primeiros combates. Seria interessante ver o Challenge britânico, mas os britânicos retiraram rapidamente da Ucrânia. Provavelmente ficaram desapontados com a qualidade de seu blindado logo após os primeiros combates. Até os tanques Abrams Leopard estão 10 passos à frente do Challenge, observou ele. O Ministério da Defesa da Rússia informou nesta sexta-feira que delegações militares de 83 países participaram do Fórum Técnico Militar Internacional Exército 2024, que começou hoje e se prolonga até o dia 14. Rostec destaca vantagem de capacete de titânio, colete à prova de bala que aguenta tiro de fuzil. O capacete balístico de titânio BARS-L resiste ao disparo de uma pistola a uma distância de poucos metros, enquanto o colete à prova de bala modificado militar Obereg, com uma área de armadura aumentada, tem um peso muito baixo, disse em entrevista Vladimir Artyakov, primeiro vice-diretor-geral da Corporação Estatal Rostec. Aqui há bons desenvolvimentos no Instituto de Pesquisa Científica do Aço, que faz parte do consórcio Kalashnikov. Em particular, os especialistas do Instituto criaram o capacete balístico de titânio BARS-L. Ele está bem acima dos exemplares da OTAN e pode suportar até mesmo tiros diretos de pistola a poucos metros.
Fizemos testes corporativos nas mesmas condições. Os capacetes estrangeiros receberam impacto perfurante, disse ele. Se falarmos sobre coletes à prova de bala, vamos mostrar o colete militar modificado Albereg. Equipado com placas de cerâmica de classe BR-5, ele é capaz de deter uma bala de fuzil de precisão e tem uma área aumentada de armadura. Pesa pouco mais de 9 kg, um recorde mínimo para tal equipamento, acrescentou o primeiro vice-diretor-geral da Rostec. O Fórum Exército 2024, que começou hoje 12 e se prolonga até o dia 14, reunirá mais uma vez representantes das Forças Armadas Russas e estrangeiras, sendo uma oportunidade para os especialistas do campo da defesa e segurança fortalecer os laços de cooperação, informou o Ministério da Defesa da Rússia. Noruega comprará HIMARS da Lockheed Martin, desprezando Hanwha. A Noruega solicitou a compra de 16 sistemas de foguete de artilharia de alta mobilidade M142 da Lockheed Martin, ou HIMARS, bem como equipamentos e munições associados. Em um acordo avaliado em até 580 milhões de dólares, anunciou a Agência de Cooperação de Segurança e Defesa na sexta-feira. O pedido inclui 15 pods do Sistema de Lançamento Múltiplo de Foguetes Guiados, ou GMLRS, com cada pod contendo 6 foguetes com ogiva de fragmentação, 15 pods GMLRS com ogiva de alto explosivo e 100 mísseis de longo alcance do Sistema de Mísseis Táticos do Exército M57, ou ATACMS. A escolha do HIMARS pela Noruega é um revés para a Hanwha Aerospace, que estava de olho em pedidos para seu sistema de artilharia de foguete K239 Chunmoo na Noruega, e na vizinha Suécia. A empresa sul-coreana assinou em junho um acordo com a empresa norueguesa Kongsberg para oferecer conjuntamente equipamentos de defesa com o sistema Chunmoo nos mercados domésticos de ambas as empresas. A venda proposta melhorará a capacidade da Noruega de enfrentar ameaças atuais e futuras e aumentará a sua interoperabilidade com as forças dos Estados Unidos e outras forças aliadas, disse o comunicado. Também aumentará a capacidade de artilharia e fogo de médio alcance da Noruega. O valor da venda em dólares são as estimativas mais altas com base nos requisitos iniciais, com o valor real esperado para ser menor. Qualquer acordo de compensação será definido em negociações entre a Noruega e a Lockheed Martin, de acordo com o comunicado. O uso eficaz do HIMARS pela Ucrânia para atingir forças russas invasoras, além do alcance de artilharia de tubo, despertou interesse europeu em sistemas de artilharia de foguetes, levando diversas empresas de defesa a se unirem em ofertas. A Lockheed Martin e a Rheinmetall fizeram uma parceria em 2023 para oferecer um lançador de fabricação europeia baseado no HIMARS para a Alemanha, enquanto a KNDS e a Elbit Systems se uniram para desenvolver o sistema de foguetes de artilharia e última geração Europulse. Romênia e Polônia já operam HIMARS, enquanto os países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia fizeram pedidos para o sistema. Os Estados Unidos aprovaram em dezembro uma possível venda de 21 lançadores HIMARS para a Itália. Por enquanto, a Polônia é a única operadora europeia de artilharia de foguete Chunmoo da Hanwha. A Holanda escolheu o Elbit em maio de 2023 para sua plataforma de artilharia de foguetes Pulse. Dinamarca e Espanha também compraram o Pulse, e a Alemanha disse que planeja encomendar o sistema israelense. Enquanto isso, as empresas francesas Safran e Thales estão desenvolvendo propostas concorrentes em resposta à demanda francesa para um sistema de artilharia de foguetes e artilharia. Analista norte-americano: falta de logística levará a grandes perdas de Kiev na região de Kursk. A falta de um sistema logístico eficiente das Forças Armadas da Ucrânia, que estão atacando a região de Kursk, ameaça criar problemas para elas, disse o oficial aposentado das Forças Armadas dos Estados Unidos, Daniel Davis, na rede social X. David explicou que é impossível invadir e estabelecer um ponto de apoio em um país estrangeiro sem a força capaz de fornecer suprimentos ininterruptos de munição e evacuar os feridos. Isso significa que provavelmente a Ucrânia vai perder parte dos seus melhores combatentes, mas também vai acabar por perder sua cabeça de ponte na Rússia e, ao mesmo tempo, perder mais território no leste. Isso provavelmente terá um final amargo para Zelensky e seu plano, escreveu Davis. Ele destaca também que a Rússia está reforçando a linha de frente na direção de Kursk, mas sem retirar as tropas dos maiores campos de batalha na Ucrânia, o que também agrava a situação para Kiev. Desde 6 de agosto, forças ucranianas treinadas pela OTAN tentam penetrar na região fronteiriça russa de Kursk. Apesar de terem feito progresso no ataque inicial, os avanços das tropas ucranianas foram frustrados, sendo que as Forças Armadas da Rússia continuam repelindo a tentativa de invasão, informou o Ministério da Defesa russo. Militares russos sobre F-16 recém-chegados à Ucrânia. Já os estudamos no colégio militar. A Ucrânia recebeu os primeiros 10 caças F-16 dos países da OTAN. As 66 aeronaves restantes prometidas aqui por
Holanda, Dinamarca e Noruega chegam ao longo de 2025, mas a principal questão é quem pilotará estas aeronaves. De acordo com o The New York Post, é inútil entregar mais de uma dúzia de carros porque não há pilotos ucranianos, a maioria já morreu e entre os que estão vivos, poucos têm um domínio suficiente da língua inglesa para serem requalificados, acrescenta a publicação. Mas é possível que os caças sejam pilotados por pessoal não ucraniano, que pretende recrutar especialistas estrangeiros para pilotar uma aeronave de combate, lhes prometendo condições contratuais favoráveis e altos salários, disse Oksana Savchuk, membro da Comissão de Transporte e Infraestrutura da Suprema Rada, o Parlamento ucraniano. No entanto, não se pode garantir que haverá uma grande fila de mercenários dispostos a fazê-lo. Em março, o Ministério da Defesa russo informou que 13.387 mercenários tinham chegado à Ucrânia desde o início do conflito. Nessa altura, foi confirmada a eliminação de 5.962 deles, acrescentou a entidade militar. Muitos deixaram o país imediatamente após o término do contrato e não têm intenção de retornar, já que a intensidade dos combates com o exército russo nada tem a ver com uma aventura. O fato é que o F-16 é uma aeronave de sucesso comercial e o Pentágono valoriza muito sua reputação. Se os caças e pilotos ucranianos provarem o seu valor, o Ocidente dará mais. Mas se os mísseis russos começarem a bater aviões da escola de design norte-americana, poderá ser a gota d'água para Washington. Todas as nossas equipes de defesa aérea já estudaram o F-16 em faculdades militares. É um alvo relativamente fácil. É muito mais difícil interceptar um míssil de cruzeiro voando em altitudes extremamente baixas. Além disso, o F-16 entrou em serviço há muito tempo. Desde então, as nossas capacidades de defesa aérea cresceram consideravelmente, embora ainda não esteja claro quais são os sistemas de defesa a bordo dos caças fornecidos à Ucrânia. Todo operador antiaéreo gostaria de adicionar este pássaro estrangeiro à sua lista, disse um oficial de defesa antiaérea com o codinome Staff. Kiev recebeu os F-16 melhorados em relação aos modelos originais do final da década de 1970. No entanto, está longe do nível das aeronaves operadas pelos Estados Unidos. Por exemplo, os caças da Força Aérea Holandesa estão equipados com o desatualizado radar APG-66V2, que rastreia apenas alguns alvos, enquanto o radar APG-83 lida com dezenas. Os F-16 que participarão em conflitos armados na década de 1980 e 1990 foram, por vezes, abatidos pelo sistema antiaéreo russo, Buk e S-125, que há muito deixaram de ser modernos. Os F-16 são os caças de quarta geração mais produzidos em massa desde 1978. Mais de 4.600 aeronaves em diversas modificações foram construídas. Eles estão em serviço em 25 países e utilizam praticamente toda a gama de armas táticas da OTAN. Taiwan planeja desenvolver armas hipersônicas, segundo mídia. O Ministério da Defesa de Taiwan planeja desenvolver motores de ramjet hipersônico com tecnologia relacionada a armas hipersônicas, informou o jornal Taipei Times, citando o Ministério. O ramjet é um tipo de motor a jato que não possui partes móveis e pode ser particularmente eficaz em equipamentos que requeiram motores simples e pequenos, mas com grande velocidade, por exemplo, mísseis. De acordo com o jornal, o programa de construção desse motor indica que as Forças Armadas taiwanesas provavelmente estão planejando adquirir uma arma hipersônica de longo alcance capaz de dissuadir a China. Os sistemas hipersônicos são superiores aos mísseis balísticos convencionais no que diz respeito ao grau de dissuasão, pois sua velocidade, altitude e capacidade de manobra em voo dão ao alvo pouco tempo para implementar contramedidas ou ataque retaliatório, destaca o artigo. Segundo relatado, o Instituto de Ciência e Tecnologia de Zhongshan vai supervisionar o desenvolvimento. O programa deverá ser implementado dentro de 3 anos. O Instituto fazia parte do escritório de armas do Ministério da Defesa de Taiwan, que está ativamente envolvido no desenvolvimento, produção, suporte e manutenção de vários sistemas de armas e tecnologia de uso duplo. Em 2014, o Instituto se tornou uma cooperação que reporta diretamente ao governo da ilha e agora é uma das principais empreiteiras de defesa de Taiwan. O Instituto desenvolve, fabrica e vende tecnologia de defesa e armas e também é responsável pela cooperação internacional em tecnologia e compartilhamento de informações. A China reivindica a soberania sobre Taiwan, que considera um território renegado e cuja independência nunca reconheceu, o mesmo acontecendo com o Estreito de Taiwan. Enquanto isso, Taiwan e os Estados Unidos declaram que o Estreito de Taiwan é uma hidrovia internacional, com Washington frequentemente deslocando navios e aviões da região para travessias justificados como a ideia da liberdade de navegação. Os Estados Unidos anunciam envio de submarino nuclear ao Oriente Médio, enviando tensão entre Israel e Irã. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Austin, ordenou o envio do submarino de propulsão nuclear Uso-Geórgia para o Oriente Médio, informou neste domingo o serviço de imprensa do Pentágono. Após conversa entre Austin e o ministro da Defesa de Israel,
Yoav Gallant, o secretário de Defesa Áustria ordenou o envio do submarino Uzi George, equipado com mísseis guiados para a região de responsabilidade do Comando Central dos Estados Unidos, informou o departamento. O porta-aviões USA Abraham Lincoln com o caça F-35C também foi enviado para esta área. O grupo de porta-aviões USA Theodore Roosevelt, de propulsão nuclear, já tinha sido destacado para a região. Durante a conversa telefônica, as partes discutiram os esforços para alcançar um cessar-fogo em Gaza e medidas para proteger Israel. Em particular, a Áustria enfatizou a disponibilidade dos Estados Unidos para tomar todas as medidas necessárias para proteger seu aliado no Oriente Médio. As medidas devem ser as promessas do Irã e Hezbollah de retaliar com ataques a Israel pelo assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, ocorrido em Teherã e o comandante do Hezbollah em Beirute, no Líbano, no dia 30 de julho. Deputada, implantação de armas dos Estados Unidos na Alemanha tornará o país alvo principal dos mísseis russos. A implantação de armas dos Estados Unidos na Alemanha fará com que o país se torne o principal alvo para os mísseis russos, disse em entrevista ao RND a deputada do parlamento alemão Sarah. Esse armamento não fecha a brecha na defesa, ele é ofensivo, o que faz com que a Alemanha corra o risco de se tornar alvo principal para os mísseis nucleares russos, disse ela. Sarah acrescentou que existem razões pelas quais nenhum país europeu colocou esses mísseis em seu território. Em junho, os Estados Unidos anunciaram que a partir de 2026 começariam a implantar armas na Alemanha, incluindo os mísseis SM-6 e Tomahawk, anteriormente instalados principalmente em navios e novos mísseis hipersônicos. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse que Moscou escolherá entre uma ampla gama de opções em resposta à implantação de mísseis americanos de longo alcance na Alemanha, sem descartar nenhuma opção, incluindo a implantação de sistemas similares em equipamentos nucleares.